palavra, à vontade. Muito obrigada. Eu até iria abordar outros temas, mas haja vista a fala dos colegas que me antecederam, eu me sinto na obrigação de corroborar as falas, tanto no que concerne ao PDL 22, quero fazer um resgate histórico aqui. Os colegas que me antecederam, um da bancada do PSOL, outro da bancada do PT, duas bancadas que foram contrárias à reforma da Previdência. Eu, até ontem, era da bancada do PSL, que em grande parte foi favorável à reforma da Previdência. Eu, em especial, ainda durante a campanha, em entrevistas, me manifestei favorável à reforma. Porém, o texto que chegou aqui na casa, eu entendi que era um texto injusto, porque estabelecia um desconto de 14%, inclusive para aqueles funcionários que ganham muito pouco. Tá? E o povo não sabe, mas tem funcionários públicos que ganham muito pouco. Na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assuntos Penitenciários, até na Secretaria de Segurança Pública. Então, eu lutei ao lado de alguns colegas, aqueles que aceitavam a reforma da Previdência, mas não aceitavam a injustiça. Eu lutei para que nós mantivéssemos o desconto de 1%, de 11%. Por que eu estou trazendo isso tudo à colação? Porque dois colegas que me antecederam, o deputado Janás e o deputado Enio, de bancadas que foram contrárias à reforma, falaram a favor do PDL 22. E eu, tá, que todo mundo sabe, fui favorável à reforma, mas não ao texto que chegou à casa, briguei para manter o desconto menor para aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos. Eu também sou favorável ao PDL 22. Tá? E por que sou favorável? Porque não é que eu entendo, é fato. Quando o governador pegou a reforma aprovada aqui e, alguns dias depois, abaixou um decreto prevendo descontar, inclusive dos aposentados que ganham um salário mínimo, ele traiu o que foi deliberado pela casa. Tá? Ele traiu o que foi dito aqui dentro da casa, por ele, pelo secretariado dele, pelo então chefe, o líder do governo, o deputado Carlão Pignatari, na época, hoje presidente da casa. Então, assim, foi muito grave o que foi feito, porque nós nos matamos para conseguir um desconto menor para quem está na ativa e ganha menos, para contribuir com a Previdência, né, para contribuir para a Previdência. Eles disseram aqui dentro que não haveria desconto dos funcionários públicos aposentados que ganhavam menos do que o teto do INSS, que é algo em torno de R$6.000. Assim que a reforma foi aprovada, eles baixaram um decreto para instituir esse desconto. Tá? Eu me senti traída, vários colegas se sentiram traídos. Tanto é que, quando o deputado Gianazzi apresentou o PDL 22, eu subi na tribuna e disse claramente que apoiava e apoio esse PDL. Tá? Que, para quem não entende, um PDL suspende um ato do Poder Executivo, no caso, esse decreto criminoso do governador João Dória. Ainda acreditando na boa vontade, né, porque naquela época eu não tinha visto coisas assim que me indignaram e indignam até agora, relativamente ao senhor governador, ainda acreditando na boa vontade, eu fui fazer uma reunião com o então secretário Mauro Ricardo, tá? Que todo mundo dizia que era a pessoa má do governo, que era a pessoa que fazia as regras, as maldades, entendeu? Eu fiquei 3 horas em reunião com o secretário, na época ele era secretário, hoje, até onde eu sei, não é mais, acho que não está mais no governo, pedindo para ele cumprir a palavra e revogar esse tal decreto. Muito educado, me ouviu, não moveu uma linha, né, para reconstituir a palavra dada. Pois bem, o secretário Mauro Ricardo saiu do governo.
E a porcaria, desculpa, não tem outro termo, do decreto permanece em vigor. Por que eu estou frisando isso aí? Porque quando eles baixaram esse decreto, muita gente aqui dentro da Assembleia culpou o secretário Mauro Ricardo. Falava assim, não, Janaína, isso aí é maldade do Mauro Ricardo, isso é coisa do Mauro Ricardo, ou seja, para eximir o governador. Mas ele saiu faz tempo e o decreto continua vigorando, tá? Contra o que foi dito aqui publicamente pelo então líder do governo, que hoje é presidente da casa. Tá? Então, nós podemos divergimos com relação à reforma da Previdência, mas não há como divergir sobre a injustiça e a traição que constitui esse tal decreto. Daí, meu apoio ao PDL 22, tá? Ele é dado e é irrevogável. Também queria falar dessa questão das obras. Todos sabem que eu votei contra o orçamento, né? O orçamento do final do ano passado, porque foi liberada uma quantidade muito elevada de dinheiro para essas tais obras. Neste ano de 2022, que é um ano eleitoral. Tá? O orçamento foi votado no final de 21 para liberar dinheiro para obras em 22. Foram, se eu não estou equivocada, estou falando de memória aqui, 4 bilhões a mais do que havia nos orçamentos anteriores para obras serem feitas neste ano eleitoral. Muita gente falou, isso aí é para o governador fazer palanque para a presidência, é para o vice-governador fazer palanque para o governo. Os senhores vão lembrar que eu subi na tribuna e disse assim, se eles fizerem as obras, eu vou ficar feliz, porque eu estou com medo que essa dinheirama toda seja desviada. Porque se eles não conseguiram concluir a obra em 3 anos, como é que eles vão fazer em 1 ano? Eu disse isso, né? Votei contra, e, obviamente, tenho a esperança, né? Sempre a gente tem a esperança de errar quando o prognóstico é ruim, mas eu recebo muitos vereadores aqui, muitos prefeitos, visito as cidades, e o que eu estou vendo é o seguinte, o governador, o vice-governador, muitas vezes separados, porque o vice-governador está escondendo o governador, muitas vezes separados, eles vão às cidades para inaugurar obras. Aí os vereadores ficam felizes, os prefeitos ficam felizes, falam, doutora, olha isso, inaugurou a obra, tal. Eu tenho feito a seguinte pergunta, mas vereador ou prefeito, é a inauguração da obra feita, concluída, ou é anúncio de uma obra que vai começar? Que é diferente, hein, gente? Uma coisa é inaugurar a obra feita, pronta. Outra coisa é anúncio de obra que vai começar. Tá? E os depoimentos que eu tenho colhido são no sentido de que são anúncios de obras que vão começar. Então, é muito importante que esses vereadores e esses prefeitos estejam atentos, porque eles estão na ponta com relação a essas promessas. E é muito importante que todos nós aqui, independentemente de partido, hoje, inclusive, sou uma parlamentar sem partido, todos nós aqui estejamos atentos para saber o que vai ser desses 4 bilhões que foram liberados, a princípio, para fazer essas obras no ano eleitoral. Então, fica aqui, nesse ponto, o meu apoio, as falas dos colegas, e eu queria chamar a atenção, nesse 1 minuto que me sobra, para uma operação da Polícia Federal que foi deflagrada hoje, investigando um suposto superfaturamento na compra dos respiradores, lá atrás, e todos vão se lembrar que eu pedi cópia do processo dessas compras, que eu analisei esse processo, que eu obriguei, de certa forma, né, pedi, mas insisti muito para que a CPI das quarteirizações ouvisse as partes envolvidas e alertei que algo errado havia ali. E hoje a Polícia Federal está fazendo buscas em vários endereços. Tá? O mesmo alerta que eu dei lá, eu dou hoje aqui.
a imposição de vacinação, a invenção de doses infinitas, tudo isso também está muito estranho. Num futuro próximo, eventuais investigações vão mostrar que eu não estou errada. Obrigada.